vida não cessa, é fonte eterna entre a terra e o céu. Mensageiro de vida que instrui e aconselha os que estão com véu. Com palavras de luz vem trazer o caminho a Jesus, socorrer os que precisam de vida. Sol nas almas é a tua voz, que conduz com correntes de luz, evolução em vida. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. Raio de sol vem sob a tua voz, ao encorajar a conduta do irmão, caminhos de esperança, com o céu faz aliança, resgata corações. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. Oremos. Amado Mestre, Senhor de nossas vidas, benfeitor de nossas almas, dai-nos, Senhor, a condição de compreender as Tuas leis, pois sabemos que nelas contém a porção mágica de nos fazer feliz e nos fazer enxergar o sol dentro de nós mesmos, nos trazendo a saúde por intermédio da luz e da harmonia de nosso ser, através da vossa paz. Senhor, Mestre dos Mestres, agradecemos a benfeitoria espiritual que o Senhor, com teu divino amor, nos proporciona para que sejamos cuidadosos e protegidos, pois somos seus eleitos, filhos queridos. Pai amado,
Nossa alma se enche de alegria e gratidão por sentirmos o seu amor a nos envolver, acolhendo-nos como filhos sinceros e leais no cumprimento de nossas missões. Abençoa-nos com uma noite de estudo, de compreensão, de paz e tranquilidade, pois sobre a vossa proteção, Pai querido, sabemos da grande importância que é o conhecimento e certamente nos sentimos abertos a compreender as vossas leis. Estejas conosco, Senhor, neste momento de estudo, para que cada vez mais possamos estar juntos de Ti, compreendendo cada vez mais as necessidades e compreendendo também as dores e sofrimentos, as aflições, pelo qual toda a humanidade vem passando, mas mesmo assim, acreditando na esperança, na misericórdia de Teu amor imenso. Guardai-vos, guardai-vos-nos. Gratidão. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do nosso Evangelho nessa noite está em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 10. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto estivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Que assim seja. Então, irmãos, pegaram o livro de vocês para acompanharmos juntinhos, questão por questão? Espero que sim. Bom, vamos entrar agora no capítulo 2 do segundo livro, né? A segunda parte do Livro dos Espíritos. Sabemos que o Livro dos Espíritos é composto por 4 partes. E entramos agora no capítulo 2 da segunda parte, que tem o título Encarnação dos Espíritos. E vamos entrar aqui no tópico Objetivo da Encarnação. Na questão 132, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que os espíritos encarnam? Por que temos que vir à Terra para vivenciar essa vida, né? Essa experiência terrena tão dolorosa, tão sofrida, aprisionar o nosso espírito aqui nesse corpo, onde temos as nossas capacidades limitadas. Por quê? Allan Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem assim: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Então, esse é o objetivo da encarnação. Porque se só tivermos a vida espiritual, bom, há estudos, né, no Livro dos Espíritos, na codificação mesmo, diz que haveria uma outra forma, se não houvesse os planetas para estarmos encarnando, haveria uma outra forma de evolução. Mas Deus fez dessa forma, para termos a experiência carnal, além da experiência espiritual. E é por meio dessas nossas vindas à Terra ou a outros planetas que nós alcançamos aqui a perfeição. E continua. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Vai depender ali
da sua compreensão. Como o livro de Leon Denis, né? O porquê da vida. Quando entendemos o porquê da vida, essa questão aqui fica mais aberta para nós, fica mais fácil de compreender e assim aceitarmos a encarnação como uma missão, quando estivermos com os nossos espíritos preparados para tal, não é mesmo? Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Por quê? Sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. O que constitui e diferencia uma da outra? Provas são aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, né? São aquelas pequenas questões para trabalhar a nossa moral. E expiação como dizem outras culturas, né? É o nosso karma, aquilo que a gente vem com o objetivo de quitar o débito, de expiar realmente. Então, em cada encarnação, nós temos essas duas tarefas a cumprir, né? Passar pelas provas e também pelas expiações. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Porque nós somos criaturas, né, do nosso Pai Jeová. Porém, nós não estamos só seguindo as leis para, vamos dizer assim, para a nossa própria purificação. Tudo isso faz parte também, né, da construção de Deus. Faz parte ali de todo o projeto. Nós fazemos parte do projeto de Deus. Então, nós entramos ali como colaboradores. Então, a Terra, ela nos ajuda a evoluir, mas nós também aqui colaboramos com a lei de Deus, com a criação de Deus, com a obra de Deus. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma o espírito, um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. De tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, funciona dessa forma, de uma forma em que todos estão em comunhão, todos estão em harmonia. Se a Terra não fosse habitada, como ela também evoluiria? Como ela poderia passar pelos seus processos evolutivos? Sabemos que todo o planeta também está submetido à lei do progresso, mas isso não se dá sozinho. É necessário haver vida animalizada em cada planeta para que isso ocorra. Com isso, a gente vai colaborando com toda a criação do nosso Pai Jeová. E Allan Kardec coloca aqui, acrescentando a resposta dos espíritos. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. Olha como o nosso Deus é bondoso, né? É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Como sabemos, não só no Espiritismo, mas isso já é algo definido, né, na humanidade, que nós somos seres sociais. A gente não consegue viver sozinhos. A solidão provoca ali muitos prejuízos à nossa alma. Além do mais, que a gente, por sermos seres sociais, nós temos ali essa tarefa de aprender um com o outro. Nós necessitamos de viver em conjunto, em grupo, em coletividade, tanto para sermos ajudados, quanto para ajudarmos. Agora, na questão 133, Allan Kardec pergunta: os espíritos
que desde o princípio da criação, seguir um caminho do bem, tem necessidade da encarnação? Então eu fui criada. E desde o meu princípio, eu sempre tive a tendência para o bem. Então, porque a gente sabe, né? Que primeiro temos a nossa vida espiritual para depois passar pelas vivências materiais. Então, se eu sempre, desde lá da minha primeira vivência no mundo espiritual, assim que eu fui criada, eu preciso, então, vir a um planeta, eu preciso encarnar, passar por todo esse sofrimento, sendo que eu sempre fiz o bem? Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Com isso, a gente compreende que, primeiro, todos nós somos criados simples e ignorantes. Eu posso até tender mais para o bem, mas com certeza pela minha falta de conhecimento, por eu ser criada simples e ignorante, né? O que me faz ter uma natureza rude, em princípio, eu preciso passar por experiências para me depurar. Ninguém nasce simples e ignorante, mas pronto, né? Ninguém nasce simples e ignorante e não comete nenhum erro. Então, é pela lógica que a gente encontra também a resposta dessa pergunta de Allan Kardec. Além do fato de, como Deus é um Deus de justiça, ele não iria fazer concessões a uns dos seus filhos e a outros não. Então, todos nós temos que passar, independente da nossa tendência primária, né? Por qual a gente vai se encaminhando desde as nossas primeiras, desde o nosso surgimento, vou colocar dessa forma, né? E a partir também, em seguida, das nossas primeiras encarnações. Nós temos que passar por determinadas provações, determinadas circunstâncias que vão estar depurando a minha moral e também acendendo a minha consciência, pois sabemos que a lei de Deus está gravada em minha consciência. E quando somos criados simples e ignorantes, a nossa consciência ainda está ainda é difícil ser acessada justamente pela nossa ignorância. E é com as vivências, com as experiências encarnatórias, que nós vamos despertando cada vez mais essa consciência, né? O despertar da consciência é justamente isso, é conseguir, então, entender toda a obra de Deus, entender o porquê da vida, entender as leis que regem o universo. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Allan Kardec pergunta aqui na 133A. E os espíritos respondem: eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida, frequentemente, são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. A quantidade de encarnações que cada espírito vai enfrentar não é definida. Vai de acordo com o enfrentamento de cada um. A partir da resignação, a partir dessa compreensão, e a partir ali dos valores que eu vou depurando mais ou menos depressa. E como na questão anterior já explicou, todos nós que estamos submetidos à lei do progresso, toda a criação está submetida à lei do progresso. Então, todos têm que passar ali passar por algumas, vamos dizer assim, algumas regras, né? Então, e uma dessas regras é que todos os espíritos precisam passar pela experiência corporal.
E sabemos que, como já explicamos, a partir dessa racionalidade, né, da gente puxar pela razão, se todos somos criados simples e ignorantes, seria impossível em minha vivência espiritual, sem passar pela vivência corporal, principalmente, já me tornar um espírito evoluído, ou não, ou não necessitar de passar pela vida carnal, né? Sendo que isso é uma regra, todos têm que passar. E aí, como aqui nessa questão 133A abordou muito bem, a isenção ali, né, das dificuldades vai de acordo com a nossa resignação e com os nossos valores. Então, se eu não sou ciumenta, se eu não sou raivosa, se eu não sou ambiciosa, se eu não sou egoísta, orgulhosa, eu não vou passar ali pelas dificuldades que essas imperfeições trazem ao espírito. Agora vamos entrar no tópico da alma e vamos trazer então o significado da alma. Porque a alma tem diversos conceitos. E na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele logo no segundo tópico, ele inicia falando da alma, esclarecendo ali qual é o conceito utilizado para no espiritismo. Por quê? Como sabemos, e que os espíritos aqui no Livro dos Espíritos sempre fazem questão de nos lembrar, nos faltam palavras para estar expressando cada conhecimento, né? Cada ideia. Então, uma palavra é utilizada para mais de uma definição, é utilizada para mais de um conceito, cada um ali expressando sua ideia. E Allan Kardec faz essa observação de que é extremamente importante entendermos o conceito de alma utilizado no Espiritismo, porque esse termo é abordado em toda a codificação, né? E ele esclarece isso. Então, trazendo aqui o significado de alma, primeiramente, do dicionário, né? Vem do grego, que significa psique. Interessante, né? E psique significa ar, vento, sopro. E o sopro é de grande significado, é de um simbolismo, né, importante na Bíblia, pois Deus soprou nas narinas e deu vida a Adão, né? Então, o que significa dar esse sopro? Justamente animar a matéria de Adão, né? Então, Adão, quando estava no paraíso, ou seja, em outro planeta, no mundo dos espíritos, sabemos que tem toda ali, né, a teoria de que Adão, a teoria já definida pelo Espiritismo, de que Adão foi um espírito lá do planeta Capela que recebeu a missão de estar trazendo, coordenando, né, a vinda dos capelinos exilados para a Terra. Então, daí é que vai ali, né, abordar na Bíblia a passagem que é um exílio, né, do paraíso, justamente, do paraíso para a Terra. Então, Deus soprou nas narinas de Adão. E Adão pôde viver aqui na Terra. E o sopro, o ar, é justamente dar ali a conexão do espírito com o corpo. Animar aquela matéria. Vamos continuar lendo. No sentido figurado, alma significa vida, animação, força motora. Então, Allan Kardec pergunta na questão 134. O que é a alma? Os espíritos respondem, um espírito encarnado. Essa pergunta é muito famosa no Livro dos Espíritos, né? Já sabemos, assim, de forma decorada, que a alma é um espírito encarnado. Mas nós entendemos? Vamos continuar, então. Allan Kardec pergunta na 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. É a resposta dos irmãos, dos benfeitores. E muitos fazem essa confusão. Não, a alma não é espírito.
Sim, alma e espírito é a mesma coisa. Não, mas fala que alma e espírito encarnado. É só, justamente, a gente só precisa entender o que está sendo abordado ali. Aqui na questão da sequência, deixa claro que é a mesma coisa. Alma e espírito são a mesma coisa em estados diferentes. Então, é utilizada ali palavras diferentes para estar fazendo essa abordagem, certo? Alma, um espírito encarnado. Alma antes de se unir ao corpo, espírito. E aí, na 134b, Allan Kardec pergunta: as almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, os espíritos respondem. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente o envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Com isso, nós vamos lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 2, é bem... Ó, o item 1 é bem curtinho, logo vem o item 2, né? Então, a alma já é algo abordado aqui por Allan Kardec, logo de frente, demonstrando a importância de entendermos o conceito aqui utilizado. Então, eu vou ler para a gente. Ele, primeiramente, faz aqui uma comparação de diversas abordagens da palavra alma. Na visão do materialista, em que aqui diz, né, na visão do materialista, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. Ou seja, morreu o corpo, morreu a alma. O materialista, né, a crença materialista acredita que a alma é somente aquela energia que vai da vida ao corpo. E quando o corpo morre, ela também morre, né? Depois vai trazer aqui a crença do panteísmo. O que seria o panteísmo? É a crença de que se acredita que nós somos uma centelha divina. Viemos de Deus e após a nossa vivência aqui na Terra, ao desencarnarmos, retornaremos para o todo universal. E aqui, nessa crença panteísta, vai estar abordando que o espírito, que essa alma, não tem individualidade, ela perde a sua individualidade ao desencarnar. O que é contrário à crença do espiritismo, em que aborda justamente a individualidade da alma como, né, um princípio, um dos princípios do espiritismo é justamente isso, a individualidade da alma. E eu vou ler agora a abordagem na qual Allan Kardec utiliza. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade depois da morte. Essa acepção é sem contradita a mais geral, porque, sob um nome ou sob outro, a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado da crença instintiva, independentemente de todo ensinamento. Entre todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é dos espiritualistas. Porque nós acreditamos que a alma, além dela sobreviver, então ela tem, primeiro, uma vida anterior a eu nascer, a nós nascermos aqui, né? E uma vida posterior à nossa vivência aqui na Terra. Então, ela, para vir aqui ao mundo, ela traz bagagem e ao deixar esse mundo, ela continua sua romagem espiritual. Então, é esse termo que nós temos que ter bem definido em nossa mente, né?
Então, voltando aqui para a questão, vamos ver a questão 135. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Certo. Nós aprendemos nas questões anteriores que a alma é o espírito encarnado. Sendo assim, eu aqui encarnada tenho, além do meu corpo físico, o meu espírito, que habita o meu corpo. E além disso, há algo mais? Sim, existe o laço que une a alma ao corpo. O espírito é de uma natureza muito fluida, uma natureza muito sutil, muito suave, muito abstrata até, né? E a matéria é muito grosseira. Então há necessidade de um meio termo para estar unindo essas duas criaturas, essas duas, né? Tanto o corpo quanto o espírito. E é como a cola, né? Vamos ver aqui que esse terceiro elemento é como se fosse a cola. Vai estar unindo esses dois, o espírito e o corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial. Muitos até confundem o termo, né? E falam que o perispírito é imaterial, mas não é. Temos que utilizar o vocabulário correto para estar definindo cada coisa, né? E o perispírito é semimaterial. Ele é uma matéria, mas em um estado diferente desse nosso mundo aqui, certo? A única ser, né, que é imaterial é Deus. Sendo que a natureza do espírito em si é ainda mais suave, é ainda mais leve, sutil do que o perispírito, né? Mas a gente não conhece muito bem a natureza do espírito, ou seja, o espírito sem o revestimento do perispírito, tá? Mas ainda assim é uma matéria. E o perispírito nós dizemos que é semimaterial. Os espíritos, né, nos esclareceram. Quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo. É necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria. E, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. Para haver essa comunicação, há necessidade, então, do perispírito. Assim como sabemos que o perispírito é por meio do perispírito que o nosso espírito desencarnado, né, no mundo espiritual, se manifesta. Se não fosse o perispírito, o espírito não conseguiria se manifestar. E como que é essa manifestação? Qualquer sentido. Falando, se expressando, nessa nossa dimensão ainda pesada, tá certo? As outras dimensões, como o terceiro céu, que é habitada ali, né, pelos Cristos, e aqui no nosso universo temos o Cristo Jesus, né? Ele funciona ali de uma outra forma que nós desconhecemos. Mas aqui em nosso universo é assim que funciona. Não sendo o perispírito, nós não conseguimos nos manifestar. E dessa forma é que a gente compreende o estado dos espíritos ovoides, né? Em que eles perdem ali toda a sua formação, todo o seu perispírito está desconstruído. Então, eles não conseguem se manifestar, eles não conseguem fazer se expressar, não conseguem falar, até emite, né? Energia, claro, mas não é captável pelos outros espíritos. Claro que os espíritos benfeitores e evoluídos, eles conseguem fazer essa captação, né? Mas há também registros de pessoas, né, que desencarnaram de uma forma tão violenta que acabaram, por exemplo, vou contar aqui, né, um caso mais direcionado. Uma pessoa, ela foi morta
ao ser atacada por um urso. E então ela ficou totalmente desfigurada, né? E ao fazer a passagem, né, o seu espírito imprimiu ali em si toda essa desconfiguração. E o seu perispírito foi é meio difícil explicar, mas o seu perispírito foi ali, né, também desconfigurado. E ali o que foi necessário para estar resgatando esse espírito? Foi necessário que os benfeitores, que têm máquinas, né, por isso para a gente ver como que é tão complexo tudo isso, que foi utilizado ali máquinas para estar fazendo essa reformulação do perispírito, para que o espírito conseguisse, então, retornar à sua consciência e fazer ali o trabalho do resgate. Certo? Esse caso está até em um livro que está fora da codificação, mas foi relevante aqui ao assunto, tá? Então, continuando. Nessa mesma questão 135. Podem ficar à vontade para fazer perguntas. Está aberto desde o começo. O homem é formado, assim, de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. É o que nós vemos, né, um ao outro. É esse corpo material aqui, que está ali animado pelo princípio vital, que é um fluido que parte do fluido cosmo universal. Então, é ali essa porção de energia que é manipulado para estar animalizando a matéria. Então, Então, assim, né, nessa matéria vai ter o perispírito que vai unir a alma ao corpo e vai estar gerando o princípio vital, que é ali esse fluido que vai dar vida aos órgãos, ao nosso organismo, tá? Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Uma vez, o Virgílio até deu uma explicação para gente como que seria essa ligação, né? Falou assim, né? O pé seria o nosso espírito, a meia seria o perispírito e o tênis seria o corpo. Para a gente visualizar essa conexão, né? Um revestindo o outro, mas ao mesmo tempo que se reveste, não fica aprisionado, como veremos a seguir, né? O nosso espírito, a gente até utiliza esse termo, o espírito se sente aprisionado ao estar no corpo, mas é em outro sentido, é no sentido das habilidades sendo limitadas, certo? Mas ele fica ali como uma energia, né, que exala para além do corpo, assim como o perispírito também. Questão 136. A alma é independente do princípio vital? Porque, né, os espíritos levantaram essa questão do princípio vital. Então, Allan Kardec quer saber, é independente? O corpo não é senão um envoltório, repetímo-lo sem cessar. Sim, é independente. O princípio vital é uma coisa e a alma é outra coisa, o espírito é outra coisa, o corpo é outra coisa. Todos são independentes, né? A alma, o corpo e o princípio vital são independentes. Até um certo ponto também, vamos ver na questão seguinte, tá? O corpo pode existir sem alma? Então, o meu corpo, o que o meu corpo seria se não houvesse um espírito habitando? Sim, poderia existir,
Todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona antes do nascimento. Não há ainda união definitiva entre a alma... desculpa. Vou repetir que eu li com entonação errada. Sim, todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Se não houver o princípio vital que anima a nossa matéria, a alma não vai ficar no nosso corpo. Por que a alma, o espírito, ficaria no nosso corpo se não consegue movimentar o corpo? Não seria útil, né? Se não há vida no corpo, não há como se manter também ali o espírito ao corpo. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva. Então, durante ali o período da gestação, ainda não há a união definitiva. Há uma prévia união, né? Assim como o cordão umbilical fica unindo o bebê à mãe, também há o cordão umbilical espiritual que une ali aquele corpo ao espírito. Porém, não... E que esse espírito até consegue imprimir reflexos no bebê, né? No corpo ali do bebê que está na barriga da mãe, durante a gestação. Porém, não é uma união definitiva. Enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Então, se houver ainda princípio vital, vai haver vida ali no corpo. Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, voltando aqui ao primeiro tópico que os espíritos esclarecem, que constitui o homem. O corpo, ao ser material, análogo dos animais, é animado pelo princípio vital. Animado pelo princípio vital significa que esse princípio vital é o que dá vida à matéria da seguinte forma, né? Movimentando os órgãos, dando ali os nossos reflexos, dando os nossos sentidos, todo o nosso sistema nervoso, tudo que... A energia que movimenta tudo isso, essa vida orgânica, é o princípio vital que parte do fluido cosmo universal. Está em proporções diferentes, está em estados diferentes, o princípio vital está manipulado ali para estar sendo captado pela matéria, certo? Então, aqui fala, se houver vida orgânica, o corpo permanece vivo. Mas se não houver vida orgânica, a alma não consegue se manter conectada ao corpo, independente da vontade. E assim se dá com a desencarnação, né? Como aqui citou. Aqueles espíritos que ficam presos à matéria após o seu desencarne, até mesmo são enterrados, né, com os seus corpos. Não adianta esse esforço, essa grande vontade de... Não basta o espírito deitar sobre o seu corpo que vai conseguir movimentá-lo. É necessária a vida orgânica. E a vida orgânica é o que mantém o perispírito unindo ali o corpo material com o corpo espiritual. Cessando a vida orgânica, o perispírito rompe ali, né? É rompido o laço fluídico. Sabemos, se não sabemos, ficamos sabendo agora, que o laço fluídico é a extensão do perispírito, não é uma quarta coisa formando o homem, né? O cordão fluídico, aquele cordão que durante o desdobramento do sono, nosso corpo fica dormindo, nosso espírito vai para a colônia espiritual e fica esse laço, né? Que sabemos até relatado por André Luiz, o susto que ele tomou ao ver esses irmãos em desprendimento andando pela colônia nosso lar. Ele tomou um susto por ver ali aquela forma diferenciada. E ainda, por quê? O encarnado em desdobramento, ele tem uma aparência um pouco diferenciada dos espíritos desencarnados, né? Ele descreve como sendo um pouco embaçado. Então,
ele relata ali esse cordão. E já vimos várias outras ilustrações relatando, né, essa ligação. Se for cortar daquele laço, o nosso espírito fica para lá e o nosso corpo para cá, certo? Então é isso. Esse cordão fluídico não é uma quarta coisa, é a extensão do perispírito. 136b. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Vimos na questão anterior que se o nosso corpo tiver vida, mas não tiver alma, ele vai continuar ali por um determinado tempo, também não vai ser para sempre. É como as pessoas que são ali conectadas em aparelhos após morte cerebral, elas também vão ter ali, né, um tempo de vida em que essa vida orgânica ela vai se extinguir em um determinado momento. E não sei, assim, falar para vocês quanto tempo duraria a circulação desse fluido vital sem a conexão do espírito, tá? Mas, dando continuidade aqui. E aí, o contrário, Allan Kardec pergunta: o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Massa de carne sem inteligência, tudo que desejardes, menos um homem. Então, é preciso ter o princípio inteligente para que seja definido o homem, né? E esse princípio inteligente é o espírito. Questão 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Vou ver a hora. 8h50. Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. É impossível, não tem como. Então, por isso que nas questões anteriores aqui, esclareceu também que durante a gestação não há união definitiva do espírito ao corpo, tá? Só é feito após o nascimento dessa matéria. E também, tanto um espírito não pode encarnar em dois corpos diferentes, como também não pode habitar dois corpos diferentes. Vou esclarecer. Um corpo não pode habitar dois espíritos, né? Como, por exemplo, nas incorporações. Muitos, com o termo incorporação, pensa que durante essa manifestação, o outro espírito entra no corpo do médium. E não é assim que acontece. O corpo só pertence ao espírito daquele que é dono. O espírito ali do médium, ele sai do corpo, fica desprendido do corpo durante o trabalho mediúnico, e o outro espírito se une pelo laço fluídico, pelo próprio perispírito dele, mas sem adentrar o corpo, tá? Ele vai ali como se fosse uma marionete, ele vai imprimir aquelas cordinhas para estar manipulando e movimentando o corpo. Não entra, não há. E Allan Kardec explica que não há a possessão, em que um espírito, a gente vê em muitos filmes de terror, né? Um espírito entra no corpo de uma pessoa e começa a viver a vida daquela pessoa. Isso também não é possível, tá? Já ampliando para possíveis perguntas. Na questão 138, pergunta: que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? Então, voltando lá na introdução do Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec, logo no primeiro exemplo de uma das definições da alma, esclarece ali a visão dos materialistas, que pensa que a alma deixa de existir juntamente com a morte do corpo físico. E aqui os espíritos respondem:
É uma questão de palavras, que não a temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Então, como Allan Kardec explicou na introdução, para o conceito de alma, existe várias definições. Se formos conversar ali com um materialista que acredita, que tem essa crença, ele vai concordar com essa definição de alma. Não diz, não é errado, não vamos dizer assim, esse conceito está errado, porque vai depender ali do que está sendo abordado. O materialista aborda assim como que a alma é o que movimenta o corpo físico, né? O que é diferente da nossa visão. Questão 139. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Depende do significado das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. Os espíritos já dão ali, né, uma vamos dizer ali, uma puxadinha, né, da atenção para justamente pela pobreza do nosso vocabulário. Se a gente não tem uma palavra para cada coisa, nós temos que, então, nos esforçarmos para entender o conceito no qual cada um está sendo empregado. E Allan Kardec bota aqui a explicação. A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida, e nessa significação exato dizer em sentido figurado, ele até grifa, bota em negrito aqui, lógico, não Allan Kardec, mas a edição do livro, né? A editora. Em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção e que depois da morte retorna à massa. Então, como eu já expliquei, o princípio vital, que é do fluido cósmico universal, que aqui é utilizado, né, o grande todo, porque está falando aqui de um conceito de uma outra cultura, então utiliza aqui Allan Kardec o mesmo termo lá utilizado, certo? Então, e fala que a alma é que faz toda essa captação. E após a morte do corpo físico, a alma, que seria ali, né, o princípio vital da matéria, retornaria ao todo universal. Porque justamente quando nós desencarnamos, o nosso princípio vital, nossa energia, quando ela para de alimentar o corpo físico, ou seja, promovendo a morte orgânica, ela retorna ao todo universal. Ela vai ser ali reaproveitada. A nossa energia vital, nosso princípio vital, que movimenta a nossa matéria, vai retornar ao fluido cósmico universal, aqui utilizado o termo todo, o grande todo, para ser reaproveitado. A nossa alma, nosso espírito, não é reaproveitado. Ele continua ali em sua romagem. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independe da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que nós igualmente chamamos alma. E é nessa palavra, e é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado, dando à palavra alma definições diferentes. Os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela, e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões.
Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras, fazendo referência ali à resposta dessa questão. Então, acredito que tenha ficado bem claro o conceito ali de alma. Todos estão bem quietinhos, não teve nenhum comentário, então acredito que tenha ficado bem entendido, assim espero. Mas se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui no chat, né? Já chegou a nossa hora. Mas, concluindo, a nossa alma é o princípio inteligente, que é o espírito, certo? E estando aqui na Terra em estado de encarnação, de encarnado, habitando o corpo material para estar dando sequência ao seu processo evolutivo. Tá bom? O princípio vital é que vai estar animando o corpo físico. Então é diferente, apesar de que alguns fazem essa utilização, mas o nosso conceito no Espiritismo deixa tudo bem separado, justamente por acreditarmos, sabermos da individualidade da alma, da vida pretérita e da vida que vai dar continuidade após a nossa estadia na Terra, após cada estadia na Terra ou em cada outro planeta. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui no chat. O computador está longe. Então tá bom. Vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Que todos possam ficar na santa paz do nosso Senhor Jesus. Agradeço, né, ao hino de abertura cantado pela nossa irmã Ana Laura e também a oração que foi realizada pela nossa irmã Deuclécia e o versículo bíblico realizado pelo nosso irmão José Martins. Muito obrigada a todos os colaboradores do estudo de hoje que fazem esse enriquecimento, né, do nosso estudo, com a preparação, o hino suavizando os nossos pensamentos e sentimentos, a oração permitindo ali estarmos nos conectando com a espiritualidade maior, tanto na abertura quanto agora no encerramento, no qual, para quem não sabe, eu acho que todos já sabem, né, durante a oração de encerramento, é o momento em que recebemos o passe. Então, é bom estarmos nos colocando dessa forma, de receber o passe, entrando ali em comunhão, em conexão. Muito obrigada mais uma vez a atenção de todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O teu caminhar neste mundo foi para falar aos corações sobre os segredos mais profundos e rasgar o véu das ilusões, consolidar o espiritismo, luz para melhor viver e agir, lutar num processo evolutivo que trará clareza a se conduzir. Leon Denis, apóstolo divino, que com o espiritismo mostrou a face divina do amor. Leon Denis revela sobre o além, educa os que buscam viver a renovação moral. Para frente sempre a seguir, sobre a potência divinal, transformar os passos pueris em ações sublimes e leais, praticar as leis do cristianismo, depurar o passado com a razão, de estarmos no ciclo evolutivo, vencendo nossas más inclinações. Leon Denis,
apóstolo divino, que com o Espiritismo mostrou a face divina do amor. Leon Denis revela sobre o além, educa os que buscam viver a renovação moral. Leon Denis, apóstolo divino, que com o Espiritismo mostrou a face divina do amor. Leon Denis revela sobre o além, educa os que buscam viver a renovação moral. Querido Mestre, agradecidos nos sentimos neste momento, pois a cada estudo, nossos olhares, nossas mentes, a nossa visão se expande cada vez mais, compreendendo, Senhor, a necessidade que temos de suportar em alguns momentos a tristeza, a angústia que possam se apossar de nossa alma. Mesmo assim, Senhor, acreditamos que o Teu amor imenso nos auxilie na compreensão de todas as dores pelas quais passamos. Ao compreendermos que coisas muito dolorosas têm acontecido em outros mundos, percebemos o quanto somos abençoados pela Tua presença. Dai-nos, Senhor, o entusiasmo, a motivação para viver, para continuarmos amando a nossa vida, trabalhando para combater as enfermidades emocionais, mentais e espirituais. Também compreendendo a dor do corpo físico, dai-nos, Senhor, a força. Como é difícil a falta da coragem para enfrentarmos todas as situações, as necessidades. Mas acreditamos, Senhor, que através da oração, da prece, este sim é o caminho para que possamos recuperar a nossa saúde, a vitalidade em todos os campos de nossas vidas. Ajude-nos, Jesus, a ter o equilíbrio e a sabedoria para resolver de forma adequada os nossos desafios presentes. Pedimos, Senhor, pela nossa mente, para que possamos reagir a qualquer estado deprimente que possa ocorrer no nosso dia a dia. No mais, Senhor Jesus, rogamos por uma noite plena, tranquila e cheia de paz. Que possamos, Senhor, ao nos recolhermos, agradecer-te o dia, agradecer-te, Senhor, antecipadamente a noite de paz, e que possamos nos desprendermos e estar junto com a caravana do bem para auxiliar os nossos irmãos que se encontram perdidos e sofridos. Te amamos, Cristo querido, e cada dia mais passamos a conhecer um pouco além do vosso propósito, do propósito da vida. Que assim seja.